Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estão aqui a entrar na nossa sessão. O meu nome é Anita Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinário para receber os nossos oradores. Dou as boas-vindas a eles mesmos, a Rosa Peixoto, Ricardo Moreira, Tiago Lima e o Pedro Schuller. E gostaria de vos informar que este webinário está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Durante a sessão vou partilhar também no chat um inquérito sobre esta sessão, onde podem deixar o vosso contributo e também algumas dúvidas que tenham. Passo então a palavra à Rosa e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Até já, Inês. Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a este webinar sobre IA para gestores de PMEs. Ao longo da próxima hora, aproximadamente, vamos perceber como realmente tirar partido da inteligência artificial para gerir melhor o negócio. O objetivo desta sessão é desmistificar o que é a AI. Tem-se falado imenso de inteligência artificial, por isso nós queremos mostrar como é que ela pode ser aplicada no dia-a-dia da gestão das empresas. Para isso, tenho aqui comigo 3 convidados. São eles o Tiago Costa Lima. O Tiago é Director of Product Strategy na Cegid. A Cegid, para quem ainda não conhece, é uma tecnológica que desenvolve software de gestão com inteligência artificial. Olá, Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rosa. Bom dia, bom dia. Temos também o Pedro Schuller. O Pedro é Head of AI Strategy e Empowerment na LTP Labs. É uma consultora com foco em AI e analítica de dados. Olá, Pedro, bom dia, muito bem-vindo. Olá, bom dia, Rosa. É um gosto de estar aqui com vocês. É um gosto também tê-lo aqui connosco. E o Ricardo Vidal Moreira. O Ricardo é Head of Managed Services Platform na PwC, Portugal, uma consultora que todos conhecemos muito bem, que ajuda as empresas nesses processos de transição digital. Olá, Ricardo, bom dia, bem-vindo. Olá, Rosa, muito bom dia. Obrigado. Muito bem, já temos então aqui connosco o nosso painel. Vamos lá começar por perceber quais é que são as grandes tendências da inteligência artificial na gestão e as oportunidades que essas tendências trazem para os gestores e para o crescimento dos seus negócios. Pedro, vamos começar por si. Quais é que são as 3 oportunidades que a inteligência artificial tem neste momento e que podem gerar maior impacto nas PME, diria, no próximo ano, 2 anos, para tentarmos tangibilizar bem isto? Oh, Rosa, tendo-me dado aqui o gosto de ser o primeiro a falar, eu acho que é importante nós começarmos por definir um bocadinho aquilo que é a inteligência artificial para dar aqui um pontapé de saída no nosso painel. E é importante perceber que a inteligência artificial é qualquer algoritmo que faz a ligação entre um determinado dado de entrada, um input, um pedido, há aqui um conjunto de regras e depois há um determinado resultado. Pode ser um número, pode ser um texto, pode ser uma imagem. Aquilo que diferencia a inteligência artificial de um determinado robô, ou ou de um conjunto de regras que são definidas pelo utilizador, é que a inteligência artificial é capaz de aprender essas mesmas regras entre aquilo que é um dado de entrada e um resultado desejado. E depois acaba por se a inteligência artificial dividir em 2 grandes tipos. Há a inteligência artificial generativa, que é aquela que está principalmente a ter a sua grande vaga neste momento, ou seja, é responsável por ter aumentado muitíssimo a taxa de adoção da inteligência artificial nas empresas nos anos recentes. É uma tecnologia muito recente e em evolução, constante evolução, e eu diria mesmo em explosão, porque é um tipo de inteligência artificial que é capaz de gerar conteúdo, gerar o seu E que próprio todos conteúdo. conhecemos muito bem devido ao Sim, ChatGPT, não é? exatamente. Esse é o exemplo comercial Claro, mais notável. claro. Um, e depois temos a inteligência artificial analítica, ou seja, a inteligência artificial que resolve problemas, ou seja, aquilo que chamamos o machine learning, portanto, com a sua capacidade de previsão, sei lá, prever, por exemplo, as vendas de um determinado produto, ou prever o clima. Outros tipos de inteligência artificial, como a questão da otimização, ou seja, eu resolver definir os parâmetros de um determinado problema para que ele tenha a melhor solução possível. Podemos falar de definir o preço de um produto, definir, por exemplo, o plano de produção de uma fábrica de forma a conseguir responder da forma melhor possível às minhas encomendas. Portanto, outra categoria de inteligência artificial mais tradicional, mais antiga, mas que ainda está muitíssimo em voga neste momento.
Pronto, um estudo aqui que eu tenho da McKinsey indica que as organizações que mais estão, as funções empresariais que mais estão a adotar a inteligência artificial são as funções de marketing and sales. Porquê? Porque são as funções onde em que estes dois tipos de inteligência artificial mais têm aplicação. Ou seja, daquilo que eu estava a dizer, eu posso otimizar o meu preço, ou a minha gama de produtos, ou a minha forma de entregar um determinado produto ao consumidor. Depois posso também, por exemplo, com agentes de inteligência artificial, ou seja, que já usam esta tecnologia de inteligência artificial generativa, posso automatizar fluxos de trabalho. Portanto, ou seja, quando eu tenho um cliente que chega à minha empresa com um determinado pedido, eu, em vez de ter uma pessoa a gerir esse pedido à mão, eu posso, com fluxo inteligente, ser capaz de transportar esse pedido ao longo de um determinado fluxo de trabalho, automatizá-lo de forma inteligente e acelerar, portanto, a minha capacidade de resposta ao mercado. Portanto, eu diria que é na área do consumidor e vendas que está a principal potencial de aplicação de inteligência artificial, e o mercado tem demonstrado isso, ainda que muitas outras funções de negócio possam adotar esta tecnologia com sucesso. Uhum. Muito bem, e obrigada Pedro por essa breve contextualização. Não começamos por aí, porque nós próprios já fizemos vários webinars onde Ok. íamos por essa questão introdutória, o que é AI generativa, o que é que a AI generativa consegue gerar, e já avançamos para outros webinars também sobre esse tema, mas é sempre interessante porque estamos todos em fases distintas de conhecimento e, portanto, essa abordagem é sempre interessante. Voltando aqui a essa observação que fez, Pedro, que são as equipas de sales e de marketing que estão para já a usufruir mais da AI, e para quem nos está a ver, que operações é que podem ser automatizadas com a AI nestas duas áreas para que possam também Sim, implementar sim. nas suas empresas? Claro, ou seja, por exemplo, nós na LTP Labs trabalhamos muito o conceito chamado ciclo de vida do cliente ou do consumidor, que vai desde o momento em que o cliente conhece a organização até o momento em que se torna leal, e até o momento em que eventualmente pode querer abandonar um determinado serviço ou passar a comprar um determinado outro produto. E, portanto, é em cada uma destas fases do ciclo de vida do cliente que eu julgo que faz sentido estruturar aqui esta minha resposta sobre as grandes potencialidades da inteligência artificial nesta área de vendas e marketing. Por exemplo, na área de classificação de leads, ou seja, eu perceber se uma determinada lead tem um potencial de sucesso superior ou inferior baseado no meu histórico. Ou, por exemplo, no final do ciclo de vida, ou seja, eu tenho um conjunto, a minha base de clientes e posso ter a capacidade de prever quais é que são os clientes mais propensos a deixarem de ser meus clientes. Porquê? Porque eu tenho o meu histórico também de clientes e posso prever qual é que foi o comportamento dos meus clientes antigos e transportar isso para os meus clientes atuais e perceber, ok, quais são os clientes mais insatisfeitos com o meu serviço ou com mais probabilidade de deixar de ser meus clientes para que eu lhes possa fazer chegar ofertas mais interessantes. Ou então, a meio do ciclo de vida, eu quero maximizar o valor dos meus clientes atuais e, portanto, posso ter oportunidades de fazer o chamado cross-selling, ou seja, posso ter clientes multiproduto ou monoproduto. Eu posso querer fazer chegar um determinado produto que o cliente ainda não usa, ou um serviço que o cliente ainda não usa, e perceber quais é que são os clientes dos meus clientes atuais, quais é que são os clientes mais propensos a adotar cada tipo de outros produtos que ainda não usam. Portanto, ou seja, nós chamamos a isto o Next Best Offer ou Next Best Action, que é como é que eu posso chegar à minha base de clientes atuais com a oferta mais eficaz de aumentar o valor de cada cliente.
E tudo isso com automatismos que fazem essas análises que manualmente durariam muitas horas, não é? Exato. A vantagem é essa, não é? O tema do webinar é precisamente AI aplicado ao negócio, não é? Exatamente. E essa distinção é importante fazer, ou seja, a inteligência artificial, e é muito importante fazer esta distinção, porquê? Porque não se trata apenas de introduzir inteligência artificial nas coisas, ou seja, a inteligência artificial não trará valor nenhum se não alterar a forma como nós tomamos decisões. Portanto, para mim, a definição de inteligência artificial aplicada aos negócios é quando ela suporta fundamentalmente a tomada de decisão e a melhor tomada de decisão de forma informada, com base na evidência, e a inteligência artificial daqueles dois tipos que eu falei é fundamental para que isso aconteça. Muito bem. Ricardo, quero acrescentar aqui mais alguma tendência que tenha ganho relevância nos últimos meses. Vocês também fazem consultoria a imensas empresas. Que tipo de serviços é que vos pedem mais? Muito bem, Rosa. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal e da CEGID para estar, obviamente, presente neste webinar dedicado à inteligência artificial. É um privilégio, naturalmente, poder contribuir para este tema, principalmente quando estamos a falar aqui de um tema tão relevante e transformador para o tecido empresarial nacional. As pequenas e médias empresas representam, como nós sabemos, a espinha dorsal da economia portuguesa, e é precisamente nestas que a adoção da inteligência artificial pode gerar maior impacto, no sentido de, obviamente, inovação, a própria resiliência e a competitividade no mercado, em constante evolução e tão concorrencial como este em que vivemos. Em relação à questão, Rosa, o Pedro tocou aqui num tema muito, muito interessante, e antes de passarmos às tecnicidades, digamos assim, da inteligência artificial, nós temos de falar no propósito. E quando falamos aqui no propósito, esta adoção e esta transformação, digamos assim, a adoção principalmente da inteligência artificial, tem a ver com transformação e tem a ver com aquilo que nós chamamos a gestão da mudança. Numa perspectiva em que parece que eu arrisco-me a dizer, nos últimos 5 anos, se calhar para ser assim uma visão um pouco mais alargada, com o aparecimento ou com a explosão, digamos assim, da inteligência artificial generativa, deu-se aqui um processo curioso, que foi o facto de quase que muito mais rapidamente esta tecnologia foi colocada à disposição do consumidor final, antes de ser colocada à disposição das empresas ou do mundo corporativo. Ok? E, portanto, eu talvez arrisco-me a dizer que isto talvez tenha sido um pouco impulsionado também pela própria pandemia, pelo facto de termos feito aqui uma mudança radical e muitas vezes para cenários remotos, em que tivemos que adotar rapidamente algumas ferramentas. Mas aquilo que eu quero aqui referir, que tem a ver efetivamente com o propósito, é que esta adoção da inteligência artificial tem que ser feita numa perspectiva de criação efetiva de valor, como qualquer transformação digital. Portanto, isto não tem apenas a ver com a inteligência artificial, tem a ver com qualquer tecnologia que surja efetivamente e que nos seja colocada à nossa disposição, tem a ver com de que forma é que efetivamente eu posso tirar partido desta tecnologia para rapidamente adotar e, acima de tudo, eu focar-me em ter, obviamente, processos mais produtivos, portanto, na perspectiva de fazer mais com menos, portanto, e é sempre esta a velha máxima, e falando aqui deste tecido empresarial tão importante para nós, é realmente isso que estes gestores procuram, é como é que eu posso maximizar a minha produção, os meus ganhos com aquilo que eu tenho à minha disposição. Obviamente, ter aqui um foco muito grande na digitalização ou na otimização de processos. Portanto, o que é o dia de hoje? É time consuming para os meus colaboradores, que de alguma forma pode ser transformado em automação, em processos digitais. E acima de tudo, e de facto nós não podemos fugir a isto, se falamos de eficiência, tem a ver com redução de custos através da automação. O Pedro também referiu a análise preditiva, portanto, na perspectiva do forecasting, na perspectiva de como é que eu posso
prever aquilo que efetivamente são as minhas taxas de ocupação, como é que eu posso prever, mesmo em termos de fatores logísticos, portanto, como é que eu posso prever aquilo que vai efetivamente acontecer de acordo com dados passados, e eu quero muito focar nesta componente dos dados, porque nós falamos muito de inteligência artificial, mas sem dados não há inteligência artificial, portanto, e é muito bom nós focarmos neste ponto. É um tema que eu tenho Ricardo, qual liberdade. é que é a base então? Qual é a base para quem nos está a ouvir e Sim. quer sair deste webinar a pensar, ok, amanhã eu vou começar a adotar a inteligência artificial para me automatizar processos burocráticos e administrativos e repetitivos. Ora, qual é o passo número 1? O que é que tem que fazer? O que é que tem de ter para poder começar já a usufruir da AI? Rosa, é um binómio muito simples: dados e qualidade. Sem dados e Para ter dados qualidade. tem que ter um software de gestão, já tem que ter os processos automatizados, senão não tem dados, não é? Exatamente. Nós assumimos que, efetivamente, principalmente aqui os nossos participantes, peço Aham. desculpa, fazem uso de um sistema de gestão ou, eventualmente, falando aqui de um nível de maturidade, se calhar mais elevado, fazem uso de um CRM, por exemplo, em que Uhum. têm, efetivamente, capacidade de alimentar ambos os sistemas, mas, acima de tudo, não chega, efetivamente, a ter esses sistemas se eu estiver a gerar dados e não os estiver a estruturar. Porque se eu, Ah, sem ter estes dados devidamente estruturados, por muito que eu queira adotar a inteligência artificial, e o Pedro, mais uma vez, eu peço desculpa estar aqui, e eu acho que faz parte, nós vamos correr-nos sempre aqui dos nossos colegas oradores. A questão principal é que, efetivamente, eu preciso tomar boas decisões. E decisões informadas são tomadas com dados tratados, com dados, nós costumamos dizer, com uma boa curadoria. Portanto, em que, efetivamente, são bem geridos para que as nossas decisões sejam suportadas, efetivamente, a informação fidedigna, factual, e de facto nos dê um bom caminho, portanto, com a decisão que tomarmos. excelente ponto aqui para falarmos um bocadinho com o Tiago. Tiago, do ponto de vista do software de gestão, que é aqui, digamos que o teu expertise, como é que as soluções de software que existem hoje para as PME já estão a incorporar a AI? Olá, Rosa, de novo, e obrigado, e também agradecer o contributo do Pedro e do Ricardo, que realmente acho que tornaram aqui a discussão bastante rica. Só queria pegar aqui em dois tópicos, antes de responder à tua questão, a dois tópicos que ambos falaram, tem a ver com eh, eu acho que um dos grandes problemas que nós vivemos ao dia de hoje é que o AI, ou a inteligência artificial, tornou-se uma temática tão no diária, tão importante no dia a dia, que depois toda a gente quer abraçar a inteligência artificial, quer fazer projetos à volta da inteligência artificial, mas antes precisam de fazer um diagnóstico interno sobre se os problemas que têm são realmente respondidos ou resolvidos com a inteligência artificial. Portanto, o Ricardo tocou num ponto extremamente importante, dados estruturados, qualidade desses mesmos dados, ter processos documentados, porque caso contrário fica complicado criar valor e criar processos, otimizar processos, ter organizações preparadas com mindset para aderir a esta transformação é essencial para abraçar este desafio. Relativamente à parte dos RPs, do software de gestão, e como é que nós vemos toda esta evolução com o AI, eu acho que há um grande benefício logo à cabeça que tem a ver com a democratização do conhecimento. Seja pelo mix da inteligência artificial analítica com o GenAI, a capacidade de analisar dados e de os conseguir compreender de uma forma tão eficiente, rápida, consegue que qualquer utilizador dos softwares tirar o maior partido dos dados que, que ele tem. Portanto, nós na Segid, felizmente, todo o historial das organizações que fomos juntando à família Segid tem um expertise e um histórico à volta
da inteligência artificial, seja de pequenos modelos de extração de informação de documentos e de categorização contabilística, sejam de pequenos modelos de previsão de cash flow, inclusive de otimização de processos logísticos, permitem-nos que nós consigamos consolidar todo este conhecimento e standardizá-los para processos que nós conseguimos entender que são standardizáveis nos RPs e entregar valor imediatamente ao cliente. Portanto, os passos que temos vindo a fazer passa muito por a criação de agentes que são executam tarefas de análise ou mesmo operacionais e, portanto, trazem então a tal aumento de eficiência e produtividade. Portanto, ter um assistente de conversação, seja por texto ou voz, dentro do RP ou fora do RP, permite então uma interação diferente com o mesmo e ganhar então maior capacidade de análise de dados e de produtividade. Mas depois também o permitir que permitir que o RP suporte os processos mais particulares de cada organização e então conseguir alimentar outras ferramentas que, por sua vez, vão trazer outro impacto específico para cada organização. Portanto, estamos a trabalhar em dois modelos do que é que podemos standardizar para todas as organizações e capacitar projetos específicos em cada organização com estruturas de dados que permitam então a implementação desses mesmos projetos. Uhum. Só para ver se entendi, portanto, dentro do próprio ERP já tem agentes inteligentes, suportados em AI generativo ou analítica, como falava também o Pedro, ou agentic AI, enfim, vários conjuntos de tecnologias da AI para que o utilizador possa chegar ao ERP e já ter, já tem os tais dados estruturados, que são a base para que qualquer pessoa consiga beneficiar da AI, e depois já tem os agentes lá dentro, nesse modelo conversacional que dizias. Sim, nós não vemos o AI simplesmente por conversação. Isto é mais uma tecnologia que embebemos dentro do ERP e que vai ter e tem já ao dia de hoje várias formas de interação, que é como tu disseste, por conversação dentro de um chat, por voz, mas também por ações dentro do próprio ERP. Por exemplo, há bocado o Pedro estava a tocar num tópico que acho que é evidente, o tema da a melhoria da produtividade nas áreas comerciais. Nós, ao dia de hoje, já é possível, dentro do ERP, criar resumos sobre o estado de cada um dos clientes, onde ele vai buscar informação sobre aquele determinado cliente a várias áreas do ERP e cria um relatório resumo desse mesmo cliente para que o comercial possa ir a uma reunião e estar melhor preparado para enfrentar essa reunião, seja um relatório de tudo o que foi feito, bem como uma análise de oportunidades posteriores. Mas também é possível criar workflows específicos de análise de leads e de oportunidades que permitam então depois as equipas serem mais eficientes e concretizáveis nos seus negócios. Portanto, não vemos única e exclusivamente por conversação num chatbot, inclusive o AI acreditamos que tem que ser totalmente embebido no que é o RP e que seja interactuável fora do RP inclusive, não só ter que estar dentro do próprio RP. Sim, há bocadinho comentávamos que a inteligência artificial começou a ser utilizada para o utilizador comum e não pelas empresas. Todos nos habituamos a teclar ali com o ChatGPT, mas isso se calhar até traz vantagens agora para, nas empresas, qualquer colaborador já saber ir aos sistemas, já sabe que é conversacional e provavelmente até ajuda nesta adaptação. Nós temos aqui uma pessoa que está a assistir que comenta se isto não é assim só uma tendência, um hype do momento que vai passar. O que vos queria perguntar era:
Se olharmos para esta tendência como apenas uma tendência que vai passar, corremos o risco de apanhar este comboio em alta velocidade, que é o que vai trazer efetivamente agilidade às empresas no futuro. Vocês concordam com esta visão? É que realmente é um hype que vai passar ou que têm mesmo que se agarrar se quiserem ser competitivos no futuro? Qual é que é a vossa opinião? Me permitem tomar aqui a palavra. Rosa, não é uma tendência e em boa verdade, portanto, o que vai acontecer, e esta é a minha visão, que de facto, digamos que a experiência me indica que é assim, nós vamos deixar de falar de inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. Portanto, nós estamos aqui a falar de inteligência artificial e o Pedro muito bem começou por dar aqui um contexto. De facto, a inteligência artificial está connosco há mais de 70, 80 anos. Portanto, a verdade é esta. Portanto, não é uma coisa que de facto tenha surgido agora, ao virar da esquina. Foi algo efetivamente foi começado a desenvolver por um grupo de académicos e depois muito associado, obviamente, aqui à questão das guerras de informação, se é que podemos chamar assim. Mas, em boa verdade, o que nós vamos deixar de fazer é deixar de falar de inteligência artificial, porque ela vai fazer parte de tudo aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. Portanto, já faz, em boa verdade, se tivermos smartphones um pouco, se calhar, de gerações mais recentes. Portanto, não vou falar de marcas, naturalmente, não é esse o meu papel, mas a verdade é que na maior parte dos nossos smartphones a inteligência artificial já está embutida Claro. em tudo o que fazemos, no tratamento de imagens, na forma como pesquisamos. Muita atenção a isto sim é uma tendência e vai ser muito curioso de assistir, porque quando pensamos em pesquisar algo na internet, tipicamente pensamos em fazer uma pesquisa no Google, portanto, e em boa verdade, aquilo que está a acontecer, e isso sim é um movimento e é uma tendência, nós vamos começar a interagir com estes chatbots para fazer as nossas pesquisas, para encontrar conteúdos, para encontrar sites, portanto, numa perspectiva muito mais integrada. Portanto, a minha opinião é que não é de forma alguma uma tendência, em boa verdade já está completamente enraizada em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. O que falta efetivamente é que o mundo corporativo adote, e o Tiago referiu isso e bem na perspectiva da Cegid, de que já está embutido no próprio ERP. Portanto, isto é o que vai começar a acontecer, portanto, de uma forma mais ou menos natural, e nós sabemos que ao início o processo de adoção e a gestão da mudança é mais complexa e parece que estamos a tentar empurrar aqui um elefante para, de alguma forma, ele dar alguns passos em frente, mas eu não tenho dúvida alguma que nos próximos tempos deixaremos de falar de inteligência artificial como um tópico altamente, vou dizer o termo sexy, portanto, e isso já vamos dar como adquirido, porque em tudo aquilo que nós pesquisarmos, em tudo aquilo que nós quisermos adquirir, vai ser um requisito. Claro. Esta é a minha visão. Oh, Rosa, se me permite, deixa eu só dar aqui um apontamento ao Ricardo, porque acho que eu estou totalmente de acordo com o que o Ricardo acabou de dizer, por isso é que acho que o que vai acontecer, o que está a acontecer hoje em dia é que os softwares, de uma forma generalizada, estão a introduzir funcionalidades que têm por base a inteligência artificial e, portanto, o utilizador, de uma forma natural, vai abraçar esta adoção sem qualquer impedimento. Agora, quando fizeste a questão de se isto vai ser isto é só uma tendência que vai passar ou não, eu acho que esse é um dos maiores riscos que as empresas podem enfrentar, porque uma coisa é as aplicações terem funcionalidades estandarizadas para processos que são standardizáveis, mas depois há projetos específicos de organização para a organização que é preciso um processo de implementação de modelos, de ferramentas complementares dentro do que é o ecossistema aplicacional dentro das organizações. E se os gestores que gerem essas mesmas empresas tiverem com receio de fazer esse tipo de investimentos, não acreditarem que o ROI desse investimento não será alcançável, o que vai acontecer é que vão ficar para trás e portanto, vão perder esta oportunidade de evolução.
Por isso, se calhar estamos a falar muito do meio para chegar a um fim, e o meio é a AI e toda a tecnologia que aqui está, para chegar ao fim, que é a máxima eficiência, a automatização, e na verdade é a transformação dos processos de trabalho, porque os processos, estamos a mudar o processo de trabalho, principalmente aqui nas áreas da gestão administrativa, que é isso que estamos a falar aqui. Portanto, estamos em plena fase de nova revolução do trabalho, lembrando a revolução industrial, que o que mudava era a forma de trabalho, aqui o que vai mudar é mesmo a forma de trabalho. Portanto, se esquecermos a AI, temos que pensar que estamos em plena revolução da forma como se trabalha, não é? E que os gestores têm de adotar estas novas formas de trabalho para poderem acompanhar a evolução do mercado. Será isto, Pedro? É isto? Rosa, eu acho que é mesmo isso que disse. A frase-chave disso que acabou de dizer é um meio para chegar a um fim. Eu achei a pergunta aqui, esta pergunta que se selecionou muito interessante, e eu tenho uma. Pronto, eu sei que tanto o Tiago como o Ricardo disseram não, não, isto é o futuro e etc. Eu também acho que é o futuro, mas tem muito o risco de, se não se compreender bem para que é que serve a inteligência artificial, haja um esbanjar de investimento de tempo e de recursos. Que depois não traz valor. E o Tiago falou aí de um tema interessante, que é: eu, antes de pensar em injetar inteligência artificial em tudo que seja processo ou produto, tenho que perceber quais é que são as dores do meu negócio. Eu lembro-me, nós, ao longo destes últimos 2 ou 3 anos, vimos assim algumas coisas um bocadinho ridículas. Acho que a Coca-Cola lançou um produto, não sei o quê, made with AI. Ou seja, é não perceber exatamente o que é que a inteligência artificial serve. Só o facto de alguma coisa ter lá imbuído ou ser gerado por inteligência artificial não lhe acrescenta valor. Portanto, lá está, como disse, é um meio para atingir um fim. E nós na LTP Labs temos uma framework que chamamos o AI Discovery, serve precisamente para deslindar quais é que são aqui as pepitas de ouro que existem nas organizações, e perceber onde é que a inteligência artificial pode acrescentar mais valor. Mas começa sempre pelo negócio, ou seja, não podemos ter uma perspectiva de empurrar a inteligência artificial para as coisas, mas sim ser o negócio e os processos e as necessidades do mercado a puxar pela inteligência artificial para resolver problemas. Disseram, tanto o Tiago como o Ricardo falaram muito no tema dos dados, que é absolutamente fundamental, ou seja, eu ter informação de qualidade, fiável, que posso usar para a informação. Mas há outro elemento que, aliás, 2 outros elementos que são fundamentais na minha ótica para que os projetos de inteligência artificial tenham sucesso. Ou pelo menos dizer quais é que são as aplicações onde a inteligência artificial pode ser útil. Ou seja, para além de ser um processo que tenha que gerar informação e gerar informação fiável, tem que ser um processo com um elevado grau de repetibilidade, ou seja, ele repetir-se muitas vezes no tempo. Ou seja, eu não devia usar, por exemplo, a inteligência artificial para definir um plano estratégico. Ou seja, um plano estratégico que eu faço de 3 em 3 anos ou de 5 a 5 anos. Primeiro, porque a inteligência artificial não assume risco, não é? E depois, não tenho economia de escala, que é uma coisa que eu faço com muito pouca frequência. Agora, decisões que sejam necessárias de ser tomadas milhares de vezes por dia, no limite. Por exemplo, a Amazon definir descontos de produtos ou definir o preço de shipping para cada cliente em função da sua localização, etc. E tudo isso é definido por estes algoritmos. E, portanto, quando há dados e quando há repetibilidade, estamos perante uma aplicação onde a inteligência artificial terá certamente um potencial, ou pelo menos devemos considerá-lo. O outro elemento que eu ia falar não é tanto relativamente à aplicabilidade da inteligência artificial, mas um dos fatores fundamentais para o seu sucesso, que tem que ver com a formação das pessoas. Ou seja, aos diferentes níveis da organização, tanto o C-level, portanto, a gestão de topo, como os diretores, primeiras, segundas linhas, como depois as pessoas que vão estar no terreno a trabalhar, têm que ter uma noção, claro, cada uma ao seu nível, de para que é que serve a inteligência artificial, como é que se usa, quais é que são os riscos, quais é que são os requisitos para eu ter projetos de inteligência artificial com sucesso. Ficou muito famoso um artigo do MIT que lançou assim uma bomba no mercado que disse que 95% dos projetos em inteligência artificial falharam, porque há muitos ingredientes que têm que estar presentes para eles funcionarem. Por exemplo, a gestão de topo tem que ter noção de como
escolher projetos de AI, como dimensionar os projetos, quais são as competências e os pré-requisitos que é preciso ter para ter isso para ter um projeto a funcionar. A gestão intermédia tem que ter a noção de como conduzir estes projetos, ou seja, quais é que são os resultados estimados, quais é que são as pessoas que eu tenho que ter envolvidas, quais é que são as competências que eu tenho que garantir. E depois, as pessoas que efetivamente usam isto no dia a dia têm que ter alguma literacia da AI, ou seja, infoliteracia, data literacy, para saber interpretar os resultados, saber como fazer perguntas. O próprio ChatGPT comporta-se de forma muito diferente se eu lhe fizer uma pergunta um bocadinho à balda ou de uma forma muitíssimo estruturada. E é aí que eu acho que a inteligência artificial, nós podemos ir para além do hype. O hype existe, existe esse risco, o risco das empresas da AI serem uma bolha. Há muito valor que já foi desperdiçado, inclusivamente até, imagino eu, em linhas de investimento público, em projetos que não têm retorno, porque havia vários ingredientes que estavam em falta. Ok? E era isso que eu gostava de chamar a atenção. Nós podemos ir para além do hype, mas temos que trabalhar para isso. Claro, ou seja, para conseguirem tirar partido têm que ir além do hype, naturalmente, mas o Pedro também comentou aqui algo muito relevante que é a literacia e nós estamos também a tentar contribuir para aumentar essa literacia porque efetivamente a inteligência artificial já não é recente, já não é desde há um ano que ela existe, mas começou-se a falar muito mais recentemente, mas ainda assim há muita falta de informação e contra-informação e é preciso efetivamente, como o Pedro dizia, que as empresas primeiro pensem num projeto, definam um projeto de como é que a AI pode ajudar cada negócio. Temos aqui outra questão que vai de encontro a uma que eu também já tinha aqui para vos colocar e que tem a ver com a privacidade dos dados. Tenho aqui uma muito concreta sobre a privacidade dos agentes. Esta penso que será para ti, Tiago, dos agentes que estão dentro do ERP, como é que se garante a privacidade aqui dos dados e a segurança dos dados? Há que estar preocupados, devem estar preocupados em relação a isto ou é uma não questão? Eu acho que isso é e deverá ser sempre um fator de decisão sobre que tecnologias e parceiros tecnológicos que devem utilizar. No nosso caso, nós não expomos os dados dos nossos clientes diretamente aos LLMs ou a qualquer outro modelo exterior às nossas infraestruturas. Portanto, dessa forma conseguimos controlar a confidencialidade dos dados com o qual trabalhamos, seja internamente, seja com parceiros tecnológicos. Portanto, esse é um dos grandes riscos e eu, tendo em conta que ao dia de hoje fala-se tanto da AI, no processo de decisão de qualquer tipo de ferramenta, que não tem que ser necessariamente à volta do AI, qualquer tipo de ferramenta tecnológica, principalmente quando estamos a falar em cloud, tanto a segurança dos dados como a confidencialidade dos dados tem que ser o fator provavelmente número um no processo de decisão, porque o Pedro há bocado estava a falar, que acho que é um tópico que está muito relacionado com o ROI de qualquer tipo de investimento. Se não for bem planeado qualquer tipo de investimento, se não for bem planeado quais são os parceiros tecnológicos com o qual as empresas querem trabalhar, o que pode acontecer, que existe esse risco, é mais tarde ou mais cedo, ou o projeto não sai da gaveta, ou o projeto sai da gaveta mais tarde e, portanto, fica literalmente mais caro, ou quando sai, depois na fase de funcionamento, se o parceiro tecnológico com o qual trabalho não salvaguarda uma série de requisitos, todo o investimento pode ir para o lixo. Portanto, claramente, tendo em conta o tema da segurança e da privacidade, isso tem que ser ponto número um no processo de decisão e nós, no nosso caso, como produtores de software, esse também é um dos requisitos da forma como nós trabalhamos, como desenvolvemos as nossas arquiteturas e com os parceiros tecnológicos também com quem colaboramos.
Mas Rosa, estando estes agentes dentro do ERP, os dados estão ali, estão circunscritos, não contactam com o exterior, a internet, portanto, estão circunscritos ao sistema e eles estão seguros ali dentro, e confidenciais, certo? Depende do nós, como eu tentei explicar no início, nós temos vários tipos de agentes, vários tipos de modelos criados e embebidos nos RPs. Temos inclusive RPs cloud e RPs on-prem, portanto, a forma como interagimos com este tipo de tecnologias vai variar consoante os produtos. Mas, por exemplo, quando falamos de GenAI, os dados, apesar de serem produzidos e armazenados localmente, quando falamos em soluções on-prem, há um determinado momento em que, no meio da sua utilização, interactuam com a nossa infraestrutura cloud para podermos colaborar com o cliente. De qualquer das formas, como disse, interactuam dentro do que é o nosso ecossistema, nós não libertamos os nossos dados para fora de forma não encriptada. Rosa, se eu puder acrescentar Queria relativamente a este complementar tema algo da que eu segurança. Força. Sim, Pedro. Não, eu acho que sim, pronto, eu não vou falar, o Tiago terá conhecimento a 100% daquilo que é o software da CEGID, mas nós próprios na LTP também nos cruzamos com essa questão internamente, ou seja, nós temos consultores, não é, que estão a fazer trabalho com as empresas, e apercebemos que, por exemplo, na versão free do ChatGPT, por exemplo, não era possível garantir que o ChatGPT não estava a usar aquela informação para treinar esses modelos. Para treinar os seus próprios modelos. Ou seja, era para nós uma regra, antes de agora que já temos uma versão Enterprise, não podíamos usar dados confidenciais. A questão é, e a pergunta que colocada aqui pela audiência tem um bocadinho a ver com isso, que é, eu se quiser automatizar aqui um fluxo um fluxo qualquer de trabalho, onde tenho que passar informação a um agente, posso estar a colocar em risco a confidencialidade dos meus dados. E tem muito a ver aqui com a questão que o Nuno Machado também está a colocar aqui no chat, que tem que ver com se os LLMs são feitos de base. Eu acho muito difícil que a implementação de modelos AI, de agentes de inteligência artificial, especialmente em PMEs, não seja feita através dos agentes dos fornecedores comerciais da AI. Estamos a falar da OpenAI, da Anthropic, do Google, etc. Portanto, porque tem uma escala, não se vai treinar um LLM de propósito para uma PME. Mas a verdade é que estas grandes empresas, e a própria, por exemplo, nós quando usamos o e-mail da Outlook, estamos a confiar a segurança daqueles dados à Microsoft, quando usamos um servidor pronto, não é? Portanto, nós já confiamos muito nas grandes tecnológicas para a confidencialidade dos nossos dados estas empresas novas da AI não são nesse sentido diferentes. E portanto, a verdade é que até são capazes de ser as empresas com maiores estándares de segurança do ponto de vista da informação. Só se toda a OpenAI tivesse um data breach, é que estas questões estariam em perigo. E os dados até estão mais seguros do lado a lado do que propriamente nas bases de dados ou nos sistemas de fecheiros das empresas de PMEs. A questão é, quando nós implementamos agentes ou qualquer tipo de aplicação, com quem nós fazemos é que é relevante. Ou seja, as empresas que implementam estes agentes vão ter qualquer tipo de middleware, uma base de dados intermédia, qualquer coisa aí, e aí é que tem que haver cuidado. Ou seja, aí é que tem que haver também protocolos de segurança e as empresas que estão a implementar este tipo de projetos têm que ter muita formação e muita certificação e qualidade a nível de segurança de dados, porque é aí, nessa transação, que poderá estar o perigo. Não é exatamente propriamente nos agentes destes LLMs comerciais. Diria. Há aqui Mas também. essa, Rosa, desculpa, mas essa é a parte que suporta depois também os próprios agentes. Acho que a fuga está literalmente neste tal middleware com que Exato. as Exato. organizações trabalham. Porque tocaste num ponto que eu acho que é interessante, que é o exemplo do ChatGPT. Muitas vezes, provavelmente, colocar informação da organização dentro do ChatGPT e pedir para ele fazer uma análise qualquer, provavelmente o ChatGPT vai dar um resultado interessantíssimo dessa mesma análise. Agora, qual é que é a segurança
que a empresa tem por ter partilhado esses dados dentro de um ChatGPT free, por exemplo, é o que cria aqui esta diferenciação depois, quando as outras tecnológicas vão trabalhar para criar as suas próprias ferramentas, que por trás podem ser um mix de LLMs produzidos pelas mesmas grandes laboratórios de AI, como é o OpenAI e a Anthropic. Deixa-me só colocar aqui uma questão, vou colocá-la ao Ricardo, que ele tem estado aqui assim a ouvir. Ricardo, falemos de investimento, porque para as PMEs já sabemos que investimento é sempre difícil, não é fácil ter capacidade financeira de investimento, e por isso, quando estamos a falar de tecnologia, de AI para otimizar processos, isto representa um investimento muito elevado. Até tenho aqui uma questão que pergunta se é possível numa PME implementar data, machine learning e AI num projeto inferior a 10 mil euros. Se calhar não precisamos ser assim tão rigorosos em relação ao valor, mas vamos assim, em média, tentar perceber qual é que poderá ser o valor de um investimento para ter soluções de AI a funcionar aqui na gestão das empresas. Muito bem, Rosa. Eu se calhar vou socorrer-me aqui de um motto ou de um lema que me acompanha a nível desta visão e deste caminho de transformação digital, que diz na prática em inglês que é Think Big, Start Small, Move Fast. Portanto, e a grande questão aqui é nós efetivamente devemos pensar num fim efetivamente que nos traga muito propósito e muito valor acrescentado. Não temos que efetivamente começar com todas estas iniciativas em simultâneo, tanto mais que a maior parte das vezes as próprias organizações não têm nem os recursos humanos, nem financeiros, e muitas vezes nem os processos necessários para que efetivamente possam colocar aqui imprimir uma grande velocidade aos seus processos de transformação. Portanto, a visão é, a relação à pergunta se é possível, até poderá ser, efetivamente, até poderá ser possível que, de facto, uma PME consiga, não vamos agarrar-nos aqui a estes valores dos 10 mil euros, mas eu diria que, se estiver muito bem identificado o problema que quer resolver, porque é esta a grande questão, é que problema, que dor é que eu tenho, que remédio é que eu preciso. Portanto, muito provavelmente, com a adoção, em complementando aqui este input do Tiago e do Pedro, com a adoção de soluções enterprise, portanto, na perspectiva são soluções em ecossistemas protegidos, em que os meus dados são efetivamente só meus, portanto, e não estão a ser utilizados para reaprendizagem do próprio modelo de forma open, portanto, de forma completamente aberta a todos os restantes utilizadores deste mundo inteiro, não é? Portanto, a pergunta a resposta é muito provavelmente pode ser possível. Nós na PwC temos aqui uma abordagem muito consultiva, não é? Portanto, não é de feito, é feitio. Nós somos consultores por natureza. Portanto, e com isso, a nossa área de Data and AI, portanto, tem o grande propósito de fazer o processo consultivo para perceber efetivamente quais os meios para atingir então o fim que se pretende. E esta noção de começar pequeno, avaliar efetivamente, quando eu digo começar pequeno, é começar com pilotos, portanto, começar com soluções que dão resposta, se calhar, a pequenos problemas, mas que de alguma forma já trazem ganhos de eficiência, avaliar e continuar sempre a perceber de que forma é que pequenos problemas podem ser resolvidos com estas soluções de machine learning, com soluções de... Por exemplo, eu também vi aqui no chat algo muito interessante que eu acho que talvez seja a questão do e-commerce. Nós, em termos de compliance, usamos muito o tema do Know Your Customer. Aqui eu costumo dizer que é o Know Your Customer adotado ao Customer Experience. Portanto, no sentido em que cada vez mais as empresas querem efetivamente utilizar as suas plataformas de e-commerce para conhecerem cada vez melhor os seus clientes. E dando aqui um exemplo concreto, eu sou um cliente de uma qualquer plataforma de e-commerce, vamos dar o exemplo de vestuário, por exemplo. Portanto, o simples facto de eu, enquanto utilizador,
ter essa marca ou essa plataforma a sugerir-me artigos de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu tamanho, de acordo com o tipo de atividade desportiva. Vamos imaginar que eu pratico. Portanto, posso estar numa grande loja, uma plataforma de artigos desportivos. Portanto, sou um praticante de pádel, vou ter sugestões automaticamente de acordo com o meu perfil de consumidor. Portanto, e muito provavelmente, até eu não estando a utilizar o site, vou receber contactos no sentido de ser convidado a visitar o site porque existem novas coleções, porque existem novos produtos que são de acordo com o meu perfil. Este é um exemplo. Os chatbots presentes nos sites, portanto, isto é algo que de alguma forma já está completamente integrado na nossa vida, mas é um pouco esta visão, Rosa. A verdade é que sim, é possível, e é possível para prever, e é possível para resolver problemas, não olhando para este mundo como algo que eu só consigo fazer se for all-in, portanto, se for com tudo a jogo, mas ter uma postura consultiva, portanto, ser ajudado no processo, principalmente de operacionalização, de ganhos de eficiência, e ter as organizações a ajudar no processo de seleção, de tecnologia, de processos. O Pedro falou e bem, de formação, porque a formação ajuda imenso à adoção e à gestão da mudança. Portanto, e nesse sentido, eu diria que, ao fim do dia, não temos que pensar apenas na solução tecnológica, nós temos que pensar no caminho. Temos que nos fazer acompanhar de organizações que nos ajudem a compreender o que é que temos de efetivamente resolver e qual a solução que está ao nosso dispor. E que KPIs são mais suscetíveis de serem melhorados com o apoio da AI? Desde logo, portanto, em termos de produtividade, não é? Portanto, se efetivamente, e eu creio que foi o Pedro que também falou nisso, se efetivamente eu conseguir de alguma forma transformar 1000 decisões que são tomadas de forma humana por dia, se as conseguir transformar num processo automatizado e de constante aprendizagem, portanto, aqui com a visão de machine learning, portanto, eu já estou efetivamente a ter ganhos imediatos de não consumo de recursos humanos, digamos assim, nesses mesmos processos. E se formos então para esta, pegando aqui digamos assim, no vosso métier, que tem a ver com os processos de gestão e de operação e até mesmo da área financeira, portanto, estamos a falar de, se calhar, de centenas ou milhares de decisões que são tomadas todos os meses em termos de alocação, até mesmo de processos de contabilidade, que naturalmente requerem sempre uma validação e uma confirmação humana, mas se eu conseguir que isto seja feito com aprendizagem e com automação, portanto, eu tenho um KPI imediato, que é, obviamente, a minha taxa de eficiência e os meus ganhos de produtividade, consigo fazer mais com menos. E os resultados são visíveis no imediato ou tardam a aparecer, em regra? Rosa, eu não sei Força, se Pedro. a pergunta era continuar com Força. Não, o Ricardo estruturou bem aqui a questão. Nós falamos muito, sempre que há um projeto, e até seja qualquer projeto de consultoria, não tem que ser sobre AI, mas falamos no top line e no bottom line. Acho que o Ricardo está aqui a assinar com a cabeça porque também deve trabalhar muito nesta base. Ou seja, eu faço um projeto para crescer, ou seja, chegar a mais mercados, conseguir fazer preços médios superiores, aumentar volumes, reagir mais rápido, ou então estamos a melhorar o nosso bottom line, que é eu, a partir de um bottom line, de um top line que se mantém, posso aumentar a minha eficiência e fazer o mesmo com menos recursos. E aí estamos a falar de aumentos de produtividade, aumentos de eficiência, redução de risco. Eu gostava aqui, por exemplo, de falar aqui do Carlos Ferreira, que deixou aqui um comentário interessante. Por exemplo, a questão da gestão de inventário. É um caso clássico de utilização de inteligência artificial, ou seja, nós tomamos decisões todos os dias de restocagem, de produção, de uma empresa que produz ou que seja simplesmente distribuidora, onde é que eu devo manter o meu inventário, quanto é que tenho que ter de estoque de segurança, quanto é que tenho que produzir, etc., como é que devo produzir. Daí estamos claramente a falar do bottom line, portanto, vamos falar de a taxa de ocupação dos meus ativos, vamos estar a falar de recursos humanos, vamos estar a falar de horas gastas numa série de tarefas. Por exemplo, quando falamos em questões de e-commerce ou questões de gestão de clientes, ou seja, de gestão de requests for quotation, perceber aqui qual é que é o preço justo a pagar por um determinado produto.
qual é que é, no fundo, a gama que eu devo oferecer. Estamos a falar mais de crescimento, que é como é que eu maximizo a probabilidade de converter uma determinada lead, ou seja, eu não devo fazer por um preço baixo demais que esteja a consumir a minha margem e a destruir valor, mas depois também um preço que não seja demasiado alto que afugente o cliente. E essa decisão, com base no histórico, também podemos fazer. E aí estamos a falar de crescimento, estamos a falar de top line. Portanto, mais uma vez, decisões das quais haja informação disponível, que sejam muitas vezes repetidas e que correspondam a uma dor clara, a um eixo fundamental para o sucesso do modelo de negócio de cada uma das PMEs e dos líderes que estão certamente connosco a ouvir-nos, são estas as três coisas fundamentais que determinam se um projeto de AI é adequado. E estar aqui a falar de oportunidades específicas é um bocadinho redutor. Podemos dar exemplos, não é? Mas Sim, eu ia-vos pedir, porque é, já só temos já estamos 5 minutos. a terminar, mas Já- era esta, se calhar, a linha orientadora que eu gostaria de deixar, que é esta forma de pensar na questão. Portanto, dados, repetibilidade dos processos e ligação aos eixos principais de geração de valor do modelo de negócio. Uhum. Muito bem, nós realmente tínhamos aqui pano para mangas, não é? O tema, de facto, daria aqui para conversarmos muito sobre ele. Temos aqui várias respostas às quais não vamos conseguir responder, mas preencham o inquérito de satisfação que está aí do vosso lado direito. Deixem aí também as vossas questões, que nós iremos responder a todas, e mesmo estas que estão aqui no chat também. Se vocês no inquérito autorizarem que nós que vos contactemos, nós iremos dar resposta a todas essas questões. Vamos também enviar-vos um e-book, um guia prático, para que saibam por onde devem começar, que análises fazer, que soluções existem. Portanto, vamos deixar-vos toda essa informação, se permitirem, no inquérito de satisfação que nós entramos em contacto convosco. Antes de terminar, queria só pedir-vos aqui umas palavras finais, assim, muito concretas, de cada um de vocês, para estes gestores que nos estão a ver e a ouvir, sobre os próximos passos. O que é que devem fazer para mudarem digamos aqui assim, a forma de trabalhar com o apoio da AI já a partir da manhã? Pode ser tu, Tiago, a começar se quiseres. Força, Tiago. Ok, começando, eu desafio os gestores que estão connosco, primeiro de tudo, a não terem receio de analisarem as suas organizações e abraçarem esta nova vou chamar revolução tecnológica. Do nosso lado, do lado da Segid, o que podem contar connosco é que nós continuaremos a trabalhar neste eixo de inovação à volta do AI, seja para aumentar a produtividade nos departamentos financeiros, nos departamentos de compras, nos departamentos comerciais, mas também para vos apoiarem a enfrentarem novos desafios com menores riscos, portanto, apoiando em melhores análises, maior previsão do que é que pode vir a acontecer, seja financeiro ou logístico, e, portanto, com estas duas variáveis que tanto o Ricardo como o Pedro falaram, acho que é este a variável de análise que vocês na audiência devem ter. Da nossa parte poderão continuar a contar, porque este é uma missão que temos completamente definida dentro da organização. Muito bem. Ricardo, aqui um conselho muito prático para que possam implementar já a partir da manhã, os gestores que nos estão a ver e a ouvir. Muito bem, Rosa. A partir de amanhã é extremamente ambicioso, mas eu diria que aqui as minhas palavras finais vão no sentido de os gestores identificarem efetivamente e fazerem uma introspeção sobre aquilo que se passa nas suas organizações, perceberem efetivamente onde é que estão as dores, pensar de que forma, seja com capacidade interna, seja com ajuda de consultoria, perceber efetivamente quais são os remédios adequados para essas mesmas dores. Não esquecer este lema que é muito importante, apontar em grande, portanto, apontar para um objetivo grandioso,
começar pequeno, mas rápido. Efetivamente adotar rapidamente, caso contrário ficaremos para trás, portanto, e perderemos esta grande oportunidade. E por último, a PwC efetivamente está atenta aos desafios que se apresentam às pequenas e médias empresas, portanto, com os nossos processos naturais de consultoria e de apoio em decisões tecnológicas, portanto, estamos presentes, estamos conscientes do que está a acontecer com este tecido empresarial que é tão importante e tão relevante para Portugal. Portanto, eu diria que para começar já amanhã é começar a pensar já hoje quais são os problemas que existem para resolver. Obrigado, E Rosa. terminávamos com o Pedro. Pedro, também só para deixarmos aqui uma última palavra e a mensagem de que isto de investir em AI não é só para grandes empresas, porque o nosso tecido empresarial é constituído por pequenas e médias, portanto, não ficarmos com esta ideia que isto é só para empresas muito grandes. Exatamente. 96% do valor gerado no nosso país é feito pelas PMEs e, portanto, aumentar aqui a capacidade de ação delas é fundamental para a nossa economia, para a prosperidade do nosso país, que é uma coisa que também me interessa muitíssimo. Bom, eu ia voltar um bocadinho àquela questão do hype, que é o grande obstáculo aqui à adoção, porque realmente a inteligência artificial é um meio para atingir um fim, mas é um meio que muitas vezes pode tornar, ou pode ser um obstáculo do ponto de vista do valor ou da capacidade de adoção. Portanto, o fundamental é realmente não saltar para amanhã e tentar perceber onde é que eu consigo encaixar a inteligência artificial, mas começar a pensar bem no modelo de negócio que existe, quais é que são os eixos fundamentais que eu tenho que trabalhar, qual é que é as alavancas que estão ao dispor da organização que mais afetam o meu top line e o meu bottom line. Eu vou deixar com vocês um artigo escrito por um colega meu, Pedro Mourinho, que também é da LTP Labs, que explica exatamente quais são os passos que devemos seguir para escolher projetos bem-sucedidos na área do AI. Porque de facto aquilo que estávamos a falar dos valores que fomos mencionados, portanto, aquela ordem de grandeza que falaram, é adequada para este início. Ou seja, nós na LTP fazemos alguns exercícios de formação ou de descoberta, que nessa ordem de grandeza se encaixam. Ou seja, eu descobrir exatamente onde é que estão aqui as pepitas de ouro na minha organização que podem ser atacadas com AI e como é que eu posso, a partir daí, dimensionar um projeto de inteligência artificial que vai mesmo ao cerne da questão. Ou, por outro lado, como é que eu posso educar a minha força de trabalho ou a minha liderança para serem mais capazes de identificar essas mesmas oportunidades e de as trazerem para o dia-a-dia da organização. Portanto, eu Muito diria bem. isto. Obrigada, Pensar Pedro. nos objetivos do negócio. Antes de Obrigada. depois. Já temos aqui a Inês, significa que estamos mesmo a terminar o nosso tempo de plataforma disponível, por isso, obrigada a todos. Dizemos mais uma vez, preencham um inquérito, porque nós vamos enviar-vos um e-book sobre inteligência artificial para gestores de PMEs, portanto, vão ter aí toda a informação e obrigada a todos pelo vosso tempo. Um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada, Rosa. Obrigado. Muito obrigada aos nossos oradores e a partilha que tiveram aqui connosco hoje. Como a Rosa disse, reforço que nós vamos enviar também a apresentação deste webinar. Vou voltar a reforçar o envio do formulário e também um e-book que vai ser partilhado aqui pela CEGID. E vamos enviar isto através de e-mail a todos os inscritos que deram o seu consentimento para receber comunicação nossa. Caso não se lembrem que deram este consentimento ou não o tenham dado todo, podem sempre contactar-nos através de marketing@ccip.pt, que nós faremos chegar o respectivo formulário, o respectivo e-book e a respectiva gravação. Basta só fazerem este pedido por e-mail para marketing@ccip.pt. Muito obrigada. Convido-vos a todos a continuar a acompanhar os nossos webinários e outras iniciativas da CCP, tanto no nosso website como redes sociais. E terminamos assim por hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rosa, Pedro, Ricardo, Tiago. Bom dia. Espero que tenham Obrigada. gostado. Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigado, bom Obrigado, dia. Inês. Bom dia a todos. Bom dia.